Olá, queridos irmãos e amigos, muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós estaremos estudando sobre as 70 semanas de Daniel, Lá no capítulo 9 de Daniel, a partir do versículo 24. Eu te peço aí que continue ligadinho comigo aí até o final do vídeo, porque o que nós vamos falar aqui hoje talvez você nunca ouviu falar, Então continue aí ligadinho conosco até o final, E para que você possa estar aprendendo aí um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Daniel 9:24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, E aqui nós já podemos identificar que se trata do povo judeu. Isso aqui não tem nada a ver com a igreja, Tem nada a ver com a igreja. Se trata do povo judeu. O anjo, ele disse a Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo judeu, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos, Então o anjo aqui ele está falando com Daniel que 70 semanas estavam determinadas, até que todas essas coisas acontecessem. E nós podemos identificar claramente aqui que o anjo está falando aqui sobre a volta de Cristo, Quando ele diz 70 semanas estão determinadas, sobre o povo de Israel, sobre a cidade de Jerusalém, para extinguir a transgressão. Veja bem as palavras: extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão, quer dizer, a visão, as profecias seriam encerradas com esse acontecimento, e ungir o santo dos santos. Então nós vemos aqui que se trata claramente da volta de Cristo. Nessas 70 semanas que o anjo está falando com Daniel, elas se encerrariam com a volta de Cristo, Agora, nós devemos observar que aqui não se trata de 70 semanas, de 7 dias, Lá no original, no hebraico, se usa essa expressão semanas, pode significar semanas ou anos, No caso seriam 70 setes, que poderiam ser 7 de dias ou de anos. E no caso aqui se trata de anos, 70 setes de anos, Também um outro texto que nos dá base para nós interpretarmos aqui cada semana como de um ano, é a profecia de Ezequiel, lá no capítulo 6, no capítulo 4, aliás, Porque a profecia de Ezequiel, ela é paralela a essa profecia de Daniel. Ezequiel, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim: quando cumprires estes, tornar-te-á a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias, um dia te dei para cada ano. Então aqui Deus está falando com Ezequiel que Deus estaria dando cada dia por um ano, cada dia representa um ano, E como a profecia de Ezequiel, que ela é paralela à profecia de Daniel, porque Ezequiel está profetizando sobre o mesmo povo, Aquele povo que estava ali na Babilônia, no cativeiro da Babilônia, ele se dividiu em duas partes, em dois grupos.
quando findou ali os 70 anos, uma parte daquele povo, eles voltaram para Jerusalém. E outra parte do povo continuou na Babilônia, né? Então, como houve essas duas, essa divisão no povo, essas duas partes na história do povo judeu, também existe essas duas linhas proféticas. E Daniel aqui no capítulo 9, o anjo está revelando a Daniel sobre aquele povo que voltaria para Jerusalém, né? Aquela parte do povo que voltou para Jerusalém quando findou os 70 anos. Lá na profecia de Ezequiel, né, no capítulo 4, Ezequiel profetiza sobre aquele outro povo, aquela outra parte do povo que continuou na Babilônia, né, e ficaram aí dispersos pelo mundo, né? Então, por isso, existe essas duas linhas proféticas na história do povo. Então, aqui, Deus falando com o profeta Ezequiel, né, cada dia te dei por um ano, né? Cada dia representa um ano. Então, na profecia de Daniel também é a mesma coisa, cada dia representa um ano, né? Então, 70 semanas de anos, né? Seria um total de 490 anos, né? É o que o anjo está falando aqui com Daniel, né? De um período de 490 anos, que se encerraria com a volta de Cristo. Agora, quando é que começaria a se cumprir esses 490 anos, né? Aí o versículo seguinte, o versículo 25 aqui, ele nos dá a indicação aqui de quando começaria a acontecer esses 490 anos, né? Aqui diz assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. E 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, né? Então, aqui está dizendo que essa contagem desses 490 anos se iniciaria quando fosse dada a ordem, né, para a edificação de Jerusalém, né? E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações, né? Então aqui está dizendo o seguinte, 7 semanas, né, para que as ruas de Jerusalém fossem edificadas, né? E mais 62 semanas, ou seja, 69 semanas de anos, né? E o Messias, o ungido, seria morto, ou seja, Jesus seria crucificado, né? Com 69 semanas de anos, que seria, no caso, 483 anos, né? Depois, 483 anos depois que começasse essa contagem de tempo, Jesus Cristo, então, seria morto, seria crucificado, né? Então, aqui fala de quando, né, começou, o anjo disse aqui que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Essa ordem, né, se trata daquela ordem que o rei Ataxerxes deu a Neemias, né,
para ir restaurar a cidade de Jerusalém, restaurar os muros de Jerusalém, que está lá no livro de Neemias, no capítulo 2, né? Então você pode acompanhar, pode examinar lá em Neemias, no capítulo 2, né? Trata-se dessa ordem, né? E essa ordem, ela se deu no ano 446 antes de Cristo, né? Então a contagem desses 490 anos seria a partir desse ano de 446 antes de Cristo. Então, se nós somarmos, né, contarmos 483 anos, que seria até a morte de Cristo, né, 483 anos. A partir do ano 446, nós chegaríamos, né, ao ano 37 depois de Cristo, né? Ao ano 37 depois de Cristo. Mas nós sabemos que Jesus Cristo ele foi crucificado no ano 29, né? Então está havendo aí uma diferença de 8 anos, né? Mas por que será que está havendo essa diferença? Nós devemos levar em consideração que o ano, nos tempos antigos aí, de mais ou menos da época de Daniel para trás, né? Na época de Isaías para trás aí, o ano ele tinha 360 dias, né? Desde que Deus formou a terra, desde a criação, desde lá do início, né, o ano, ele era de 360 dias, exatos 360 dias, não 365 dias como nós conhecemos hoje, né, como é hoje. Então, até mais ou menos naquela época, um pouco antes da época de Daniel, o ano ele tinha 360 dias, né? Quando aconteceu ali aquele episódio, né, de Ezequias, né, do rei Ezequias, que estava doente, e Deus falou, né, com Ezequias ali através do profeta Isaías, né, e houve aquele sinal dos céus, né, houve aquele sinal ali que a sombra retrocedeu 10 graus, então dali para frente houve uma mudança, né, no tempo, o ano foi acrescido para 365 dias, né, e hoje nós não vamos falar detalhadamente nesse assunto para não perdermos aqui o raciocínio, mas eu vou falar desse assunto num outro vídeo, né, chamado Mudança no Tempo, onde a gente vai entrar aí mais a fundo nesse assunto, né? Mas então, toda profecia, nós devemos considerar que toda profecia relativa ao tempo, ela se refere ao ano de 360 dias, né? Nós vemos isso, por exemplo, lá nas profecias de Apocalipse. Lá em Apocalipse se refere ao ano de 360 dias. E no final dos tempos, aí na grande tribulação, tudo vai ser mudado, né? Tudo vai voltar a ser como era antes, né? E tudo vai ser mudado, tudo vai voltar como era antes. Então, nós vamos tratar desse assunto aí também, né, em outros vídeos, né? Então, toda profecia que se refere ao tempo, ela se refere a um tempo ao ano de 360 dias. Então, quando nós convertemos aqui esses 483 anos, né, para o ano de
360 dias, né? Então esse tempo ele diminui para 476 anos, né? Então, esse tempo, essas 69 semanas de anos, ela não é 483 anos, mas ela cai para 476 anos, né? Então, se nós contarmos 476 anos a partir do ano 446, que é o ano que iniciou a contagem desse tempo, aí então vai haver uma redução de 7 anos, né? Vai cair aí para o ano 30 depois de Cristo. Mas como Jesus foi crucificado no ano 29, né, da nossa era, está tendo uma diferença aí ainda de um ano, né? Mas nós devemos também levar em consideração que esse um ano aí é o ano 0, né? Que entre o ano 1 antes de Cristo e o ano 1 depois de Cristo ficou um ano esquecido, ficou um ano aí sem entrar na contagem do tempo, né? Então aí ficou um ano engolido aí no tempo, né? Então quer dizer que Jesus ele foi esses 476 anos, eles se cumpriram exatamente no ano 29, né, da nossa era. Ele se cumpriu exatamente com a crucificação de Jesus Cristo, né? As 69 semanas, como diz aqui o texto. E aqui o texto continua também dizendo assim: depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Quer dizer, Jesus Cristo seria crucificado, né? E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, né? Aí aqui já está falando sobre a destruição de Jerusalém que aconteceu lá no ano 70, né? Profetizada por Jesus Cristo também, quando ele disse, ali falando sobre o templo, que não ficaria pedra sobre pedra, né? Que tudo seria destruído, né? E aqui Jesus Cristo, ele praticamente deu a identidade do anticristo, né? Porque aqui está falando assim, o povo do príncipe que há de vir. O príncipe que ele se refere aqui é o anticristo, né? Esse príncipe que há de vir é o anticristo. E aqui a profecia de Daniel está falando, o povo desse príncipe destruirá a cidade, né? Então, Jesus Cristo já praticamente ele falou aqui, né, de onde sairá o anticristo. O anticristo sairá desse povo que destruiu a cidade de Jerusalém. Isso aí nós vamos ver também num outro vídeo, nós vamos entrar detalhadamente nesse assunto, né? Que muitos pensam que foi os romanos que destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo, mas não foi os romanos, né? Foi um outro povo, e nós vamos ver isso aí num outro vídeo, né? E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será com uma inundação. Aqui já se referindo ao príncipe, ao anticristo, né? E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Aqui já está se referindo à última semana, né? A última semana, os últimos 7 anos, né? Dessas 70 semanas, desses 490 anos. Aqui se refere à última semana. Então, nós vemos que aqui existe uma separação, existe uma pausa aí, né?
69 semanas de anos, 483 anos ou 476 anos, como nós vimos, se passaram até a morte de Cristo, até a crucificação de Cristo, né? E com a crucificação de Cristo, houve ali uma pausa, houve o tempo da lei, ela foi suspensa, porque ali entrou a era da graça, então entrou o tempo da graça, né? O texto não fala assim detalhadamente aqui sobre isso, porque a profecia aqui ela está falando para o povo judeu, ela está se tratando sobre o povo judeu, né? Mas aqui entra a dispensação da graça, com a crucificação de Cristo. Lá no capítulo 27 de Mateus, né? Capítulo 27, no versículo 51, diz que quando Jesus morreu na cruz, quando ele expirou na cruz, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, né? Significando que o tempo do sacrifício, né? O tempo sacerdotal, o tempo ali que se fazia, os sacerdotes prestavam sacrifícios, né? Intermediava o povo e Deus, então aquele tempo estava sendo suspenso ali com a crucificação de Cristo, né? Então, ali, as 69 semanas se encerraram ali, né? Entrou ali, então, a era da graça, o tempo da graça, né? Que vai até ao arrebatamento da igreja, né? E a Bíblia diz que o povo de Israel, né, por eles rejeitarem o Messias, por rejeitarem a salvação, eles foram colocados de lado, né? Está lá em Romanos, no capítulo 11, versículos 25 até o 27, por ali, né, diz que veio endurecimento, né, em parte ao povo de Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios, ou seja, até o encerramento da era da graça, né, do tempo da graça. E então, até o arrebatamento da igreja, né? Então, essa última semana, essa 70ª semana que Daniel fala aqui, ela vai se iniciar com o arrebatamento da igreja e ela vai até a volta de Cristo, né? O versículo 27 diz assim: ele firmará um concerto com muitos por uma semana, né? Por 7 anos, que terá início com o arrebatamento da igreja, né? E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, essa última semana que fala aqui o texto de Daniel, né, será o tempo da grande tribulação, né? Haverá 3 anos e meio depois do arrebatamento da igreja, enquanto haverá ainda salvação, né? 3 anos e meio que vai ser de tribulação, uma tribulação ali mais branda, né? mais suave, não tão pesada. E depois, né, vai haver aí mais 3 anos e meio até a volta de Cristo, né, de grande tribulação, de grande destruição sobre a terra, se encerrando com a volta de Cristo, né? Então nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha sido aí abençoado através desse vídeo, né? Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida.